e o teu trabalho é descansar. Bom dia, mais um dia aí. Bom dia aí, gente, todo mundo aparecendo aí. É um prazer estar aqui de novo. Deus abençoe todos vocês, todos os nossos ouvintes da Igreja Batista Maranata, os visitantes. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos de novo. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos começar hoje tendo um tempo, entregar esse dia a Deus, né? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor Deus, vivemos dias diferentes, vivemos dias de, muitas vezes, de expectativa, até temor, coisas desconhecidas, mas Deus, sabemos quem está conosco. Sabemos que o Senhor é um Deus que tem tudo nas suas mãos, as nossas vidas. Deus venha a nós nesse dia, nós clamamos, sabemos que temos o seu Espírito, mas Deus, que possamos buscar a tua face nesse dia, com as tuas verdades, e que possamos, Deus, regozijar e ter uma vida tranquila, em paz, de esperança, e poder transmitir isso aos nossos familiares, amigos, vizinhos, aqueles que a gente está trabalhando, para aqueles que estão. Deus dê sabedoria aos nossos prefeitos, governadores, presidente, e honestidade, e Deus, que a gente possa te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, bom dia mais uma vez a todos vocês que estão no nosso live hoje pela manhã. Eu estava pensando, um texto que para mim é de grande encorajamento, se encontra em Josué capítulo 3. Mas antes de fazer isso, como é que você descreveria esse tempo que a gente está vivendo aqui em 2020, né? Algumas pessoas diriam, cara, eu nunca passei por uma situação como essa, nunca passei por um caminho como esse. É algo muito desconhecido, conspirações em cima de conspirações, golpe político, estresse, conflito. Ou talvez você diria, cara, isso aqui eu nunca tive que viver desse jeito. Aí vem a palavra lockdown, quarentena, distanciamento social. Nunca fizemos a nossa vida desse jeito, né? Outros diriam, não, eu nunca tive um obstáculo, nunca vi um obstáculo tão grande na minha vida. E a gente pensa nesse estado de emergência, esse vírus, você anda, você pensa, será que o vírus está perto de mim? Será que não está? E a gente vive esse momento, de um caminho novo que é desconhecido, uma forma diferente de ver e um obstáculo grande. E esses dias, em uma das nossos devocionais, o Gustavo lembrou a gente de uma musiquinha que dizia assim, lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Então, eu estava pensando hoje em outra música antiga, Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece a que Cristo mandar. Confiar e obedecer é a única forma da gente sobreviver. É a única forma da gente viver, mesmo com essa situação ou sem essa situação. Então vamos olhar o nosso texto hoje. E a gente vai encontrar o povo de Israel numa situação até talvez semelhante da nossa, Capítulo 3 de Josué, versículos 1 a 17. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias eles ficaram lá acampados, esperando o grande momento em que a promessa de Abraão seria cumprida. Então era um momento muito importante, Versículo 2, 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança. Você vai ver a palavra arca 10 vezes nesse texto, porque ela tem uma importância grande no nosso texto hoje. A arca da aliança do Senhor, o seu Deus.
e os sacerdotes levitas carregando a arca. Saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenha a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximam. Desse modo saberão como caminhar, como seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Nunca passaram por um caminho como esse. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Nossa, que legal, né? A gente saber que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, à medida que a gente obedece e segue Ele. E disse os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei como você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Interessante, fica olhando o rio. Então Josué disse aos israelitas: venha ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que Deus, o Deus vivo, está no meio de vocês. Nossa, que legal, né? Venha ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgaceus, os amoreus, os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão a muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambos as margens na época da colheita. Não estava fácil passar esse rio, né? O rio estava totalmente cheio. Assim, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Ada, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar de Araba, o mar salgado, escorreram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto o povo de Israel passava, até que toda a nação o atravessou também na terra seca. É uma história incrível. E sabe, Deus está fazendo a sua história incrível em nosso meio. Sempre Deus está fazendo uma história incrível. O plano de Deus é geralmente o mais improvável. Você olha a sua vida, a minha vida, tudo que acontece é a coisa mais improvável. Você vê que Deus podia ter trazido o povo de Israel para dentro da terra prometida sem ter passar pelo rio Jordão, que transbordava de ambos os lados. Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo? É claro que ele sabia. Ele queria que o povo visse o poder dele. Então a gente passa por dificuldade, mas Deus, ele sabe o que ele está fazendo, mas é improvável. A gente não pensaria num plano assim. A forma que Deus trabalha não é a forma que a gente trabalha. A gente tem que entrar em sintonia com esse trabalho, essa forma de Deus trabalhar, né? E você olha o texto, Deus tem dois propósitos. O plano de Deus sempre tem um propósito. E nesse texto tinha dois propósitos. O primeiro, versículo 7. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Esse é um novo líder para um novo tempo. Não vai ser mais Moisés, agora é Josué. E sabe, essas mudanças sempre vão acontecer. Sempre vai ter coisas que vão acontecer. Então, é um novo tempo, um novo líder. E agora,
você vai passar 3 dias olhando o rio. Vocês vão parar em versículo 8, param junto ao rio para ver. E aí vem o segundo propósito: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e certamente expulsará diante de vocês todos aquele povo. Então, uma demonstração de poder e uma promessa de vitória. Deus ele estava dizendo: aqui é um novo líder, e afinal das contas, o tempo vai mudando, o tempo vai passando e a liderança vai mudando. O Deus é o mesmo, mas a liderança muda. E então ele está dizendo a mudança de liderança. Aqui ele está dizendo, olha, uma demonstração de poder e uma promessa de vitória. Aqui você vai ver Deus fazer algo, e da mesma forma que Deus consegue lidar com um rio transbordando, do jeito que ele vai lidar, ele pode lidar com qualquer coisa na sua vida e na minha vida. Qualquer luta, qualquer dificuldade. Então, a gente vê essa situação. Agora, olha o texto como é assim, ela é algo que fala, obviamente, ao povo naquela época, mas ela pode falar às nossas vidas também. Olha só, nunca passamos por aqui antes. Eu e você estamos passando por uma época em nossas vidas, com esse coronavírus, que ninguém nunca passou antes. E o povo também. Deus levou eles, um povo totalmente novo, para entrar na terra prometida por um caminho totalmente novo. Tudo era novo. Então eles não sabiam, não conheciam as coisas. É um caminho novo, um obstáculo novo, mas o mesmo Deus. Essa é a nossa vida. Temos fases, caminho novo, obstáculo novo, mesmo Deus. Ele não muda. A gente muda. E nós lutamos contra essas mudanças. Mas, gente, se Deus permite as mudanças, vamos abraçar a mudança, sabendo que temos o mesmo Deus. E olha só aqui, ele nunca passamos por aqui antes e nunca fizemos assim antes. Porque antes era Moisés, agora vai ser Josué. Então, e não só isso, mas olha a palavra-chave do nosso texto. 10 vezes esse texto fala da arca. Se você lembra, o povo de Israel, eles não seguiam a arca quando eles estavam vindo do Egito, através do deserto. Você lembra como é que eles faziam? Quem que eles seguiam? Em Números capítulo 14, versículo 14 fala: e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Agora Deus fala para Josué, novo líder: siga a 900 metros a arca da aliança. Não vai ser mais a coluna. É o mesmo Deus. De outra forma. De outra forma, ele está agindo de outro jeito. Então, nunca fizemos assim antes. Temos um grupo que sempre fala isso. A gente nunca fez assim antes. Ou nunca passamos por aqui antes. Temos que sempre estar avaliando, com certeza, as coisas que vamos fazer e como vamos fazer. Mas o nosso Deus, ele é o mesmo. E ele usa formas diferentes. E a própria palavra de Deus fala dos profetas que Deus usou para nos trazer a sua palavra, como Cristo trouxe a palavra a nós. E Deus usa várias formas, né? Então, aqui, aí ele fala: nunca cruzamos um rio tão impossível. O rio estava transbordando. Agora, repare em versículo 13. Deus fala, ó, no momento que eles puserem os pés no Jordão. A ideia aqui é firmar no solo do rio Jordão, que está transbordando. Quando eles firmarem o pé, a promessa de Deus é que ele vai recuar todas as águas. Olha versículo 15. Quando os pés dos sacerdotes tocaram na água, aconteceu. Então, não é que Deus ele vê a fé e imediatamente ele faz. E aquele rio da impossibilidade, simplesmente ela seca. E eles andam por terra seca. Amém, né? Incrível como Deus faz. Então, aqui a gente vê o quê? A gente vê, nunca passamos por aqui assim antes, nunca passamos aqui antes. Gente, essa é a realidade do ser humano. Nunca fizemos assim antes e nunca cruzamos o rio
tão impossível antes. E o que temos que fazer? Temos o mesmo Deus. Então, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece a que Cristo mandar. Então, a gente tem que observar e obedecer. Crer e observar, crer e fazer. Esse é o único jeito. Então, aí o texto fala, em versículos 4, mantenha a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois nunca passaram por lá. Então Deus, ele sabe que a gente nunca passou por esse caminho. Então ele vai mostrar o caminho. E aí ele fala em versículo 5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Alguns pensamentos. Saber que Deus está conosco. Isso é fundamental. A gente sabe, a gente tem que viver isso. O rio, o coronavírus, tudo parece impossível, mas Deus está conosco. Quem vou temer? Porque Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então, saber que Deus está comigo, com você, seguir o plano de Deus, obedecer. Era 900 metros, então siga na distância que Deus mandou, atrás da arca. Eu sei que não é mais a coluna de fogo, não é mais a nuvem, mas siga aquilo que Deus nos deu para seguir. E aí, a terceira coisa que eu vejo aqui é separar a sua vida. Olha aqui, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se separa. Hoje, Deus ele quer que a gente obedeça a Ele e a gente cada dia deveria se entregar a Ele, santificando as nossas vidas. Então, é algo muito incrível e Deus vai fazer algo grande e tem feito coisas grandes em nossas vidas. Então, o plano de Deus, ele inclui eu e você. Isso já é uma coisa maravilhosa. O plano de Deus vai ser cumprido, pois ele é poderoso. Ele pode secar o Rio Jordão em época de colheita. O plano de Deus inclui caminhos novos, formas novas e rios enormes, mas ele está conosco. O plano de Deus, com tudo isso, é cada dia ter um relacionamento mais perto e íntimo conosco. Porque o nosso Deus, ele é digno de toda adoração, ele é grande demais, mas ele é pessoal. Ele quer ter um relacionamento com você e comigo. E é isso que nós precisamos. Esse relacionamento, cada dia mais perto, cada dia mais íntimo. Porque o rio é verdadeiro. E o rio é um obstáculo verdadeiro. E nós, sozinhos, eles sozinhos, não iam conseguir cruzar aquele rio. A água e a correnteza levariam eles para longe. Então o rio é verdadeiro, mas Deus, ele é maior do que esse rio. Então com Deus, não precisamos nadar o rio, podemos andar em terra seca. Ele nos dá a força. Ele é que nos dá as condições de viver esse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então talvez você está dizendo, nossa, nunca passamos por aqui antes, nunca fizemos assim antes, nunca cruzamos um rio tão impossível antes. O povo de Israel é um exemplo e temos essa história e podemos tirar para nós verdades sobre o nosso Deus incrível, o nosso Deus que é maior do que qualquer situação que nós podemos estar passando. Então, irmãos, vamos abraçar a Ele. Sei que muitos estão passando por dificuldade. Queria dizer, converse com os irmãos. Está passando necessidade, converse. Temos irmãos da igreja que estão dispostos a ajudar. Fale conosco. Então, é isso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, e Ele tem nos abençoado. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos escuta quando a gente clama. Deus, que possamos obedecer, possamos nos santificar e possamos crer no Deus grande que nós temos.
E Deus, se há alguém que está nos escutando que ainda não te conhece como seu Salvador, que eles possam entender que o Senhor pode tirar aquele rio da morte e do pecado através de Cristo, se simplesmente eles crerem naquilo que Cristo fez, se arrepender daquilo que eles têm feito, que nós temos feito. O Senhor pode nos dar firmeza nos nossos pés e andar em terra seca. Até, Deus, através da morte, que é o maior medo que nós temos, porque o Senhor é o Deus da ressurreição, o Deus dos rios impossíveis, um Deus maravilhoso que servimos. Que prazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um nesse dia e espero que a palavra de Deus possa ter achado um lugar em nossos corações e possamos ser luz, né, a todos que vamos estar entrando em contato. Então Deus abençoe e tome as medidas, né, as melhores medidas aí para manter a segurança. Então, até mais, gente. A Lourdes, a Gabi, Cleusa, Josefa, Miro, muita gente aqui dando um oi, o Márcio, e Deus abençoe vocês. Vamos estar concluindo nesse momento a nossa live e até hoje à noite. Deus abençoe.